Bom dia na paz do Senhor. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra da parte de Deus que se encontra no livro de Números, capítulo 27. E ao terminar a mensagem, você gostando, deixe o seu joinha, compartilhe com alguém essa palavra. Talvez hoje esteja alguém precisando de uma resposta da parte do Senhor. E ao compartilhar essa palavra, você estará sendo usada como um canal. E também não deixe de se inscrever no canal, tá? Amém? Vamos para a palavra? Então vieram as filhas de Zelofeade, filho de Efer, filho de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José, e são estes os nomes delas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Elas se apresentaram diante de Moisés, diante do sacerdote Eleazar, diante do chefe e diante de todo o povo à porta do templo do encontro, dizendo: Nosso pai morreu no deserto e não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá, mas morreu por causa do seu próprio pecado e não teve filho nenhum homem. Por que se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família só porque não teve filhos? Dê-nos uma herança entre os parentes de nosso pai. Essa palavra fala de Zelofeade. Quem era Zelofeade? Ele era um Gileadita da tribo de Manassés. E quem era Manassés? Manassés, ele era filho de José. E esse homem, ele não tem filhos. Ele casa, ele nasce em 5 filhas. E de repente esse homem ele morre e ele deixa essas 5 filhas. E chega o tempo em que as terras já estão perto de serem divididas. Já começa um censo para que as terras sejam divididas. E elas eram divididas entre as tribos. E Zelofeade era da tribo de Manassés. Eram distribuídas entre as tribos. E nas tribos eram distribuídas para cada família. Cada família, conforme o número das famílias. As famílias que tinham maior número de filhos herdariam as parte da terra maior, e as que tivessem menor número de filhos herdariam um pedaço de terra menor, para não haver desigualdade. E essas mulheres ficam sabendo dessa repartição, e essas mulheres começam a se preocupar, porque o seu pai havia morrido, e pela lei o herdeiro seria um filho homem, e naquela casa não tinha homem, só tinha 5 mulheres. Eu acho que, não sei se a mãe delas eram viva, a Bíblia não relata isso, mas enfim, relata que elas 5 querem o direito de se tornarem herdeira daquelas terras. E ali elas têm uma ideia de ir até Moisés, elas se reúnem, elas conversam entre si e elas tomam uma decisão de irem até Moisés. Elas estão determinadas a ir buscar aquilo que é seu, que é seu, que elas acham, têm convicção que elas têm direito. E elas vão até Moisés e nós olhamos, e quando chegamos no capítulo 27, nós vemos elas chegando até Moisés e nós acabamos de ler o que elas relataram. Ela disse que o pai dela não morreu entre os desobedientes, que o pai dela foi um bom homem, mas que o pai dela não teve filhos e agora elas ficariam fora da herança, que isso não era justo, só porque o pai dela não havia gerado filhos homens. Então Moisés ouve aquilo ali, Moisés vai diante do Senhor e Moisés apresenta essa causa ao Senhor. E o Senhor, Deus vai e fala para Moisés dar as terras para ela, porque elas tinham direito, sim. E eu vejo aqui que havia uma lei, né? A lei havia sido dada por Deus a Moisés, e Moisés sabe que existe aquela lei, que ele não pode passar por cima daquela lei, e ele vai diante de Deus
E ali ele se compadece, Deus ele fala que é para Moisés dar para elas a herança. O Senhor se volta para elas, olha para aquelas mulheres com olhar de justiça, porque diz que a base do trono de Deus ela é justiça. Deus ele é justo. Ele fala: Moisés, dá as terras para elas. Pode dar a parte delas. E a partir de hoje a lei será mudada. Olha a maravilha de Deus. Diante da atitude daquelas mulheres, por não se conformar com a situação adversa, por não se conformar por aquilo que tinha acontecido, por não se dar por vencida de ficar sem terras, sem herança, sem o bem a qual elas tinham sonhado, sem aquelas terras que eram herança, elas começam a se posicionar e ir em direção àquilo que é seu por direito. E Deus, ouvindo isso da parte de Moisés, Deus fala para Moisés liberar as terras para elas. E o que me chama a atenção é que essas mulheres, elas se uniram. A primeira atitude foi se unir. Não foi uma, não foi duas, foram as 5 diante de Moisés. E não era fácil chegar diante de Moisés, havia barreiras, porque diz que só o que saiu do deserto foram 700 mil homens, fora mulheres e crianças, e além do mais tinha os sacerdotes, e Moisés ele tinha aqueles que pegavam as causas também, mas quando não conseguisse resolver, aí sim que levariam a eles. Mas essas mulheres não vão diante dos sacerdotes porque elas sabem que a causa que elas têm é uma causa muito difícil, uma causa quase impossível para elas. Para elas é impossível herdar, sendo que, porque na hora que fosse dividir, o nome delas não estariam entre a lista daqueles que deveriam herdar. Elas sabia que o nome delas não fazia parte, porque não havia um irmão na sua família. E elas decidem, elas conseguem, e Deus se volta, Deus libera, Deus manda mudar a lei. Aleluia, Deus manda mudar a lei por causa daquelas mulheres, e a partir daquele dia as mulheres, famílias que não tinham filho homens, porque eu creio que não era só na casa de Zelofeade que não tinha nascido filho homens. Outras mulheres também poderiam ter gerado só filhas e estavam na mesma situação. Mas o que me chama a atenção é que essas mulheres decidem. Elas fazem a diferença no meio daquela multidão. E elas dizem, não, nós não vamos nos conformar com essa situação. Elas são mulheres inconformadas, porque no fundo elas sabem que têm direito, porque senão elas se tornariam as primeiras pessoas sem terra, mulheres sem terra. Elas morariam de favores. Dependeria de alguém que lhe desse um pedacinho. Um dia estava na casa de um, outro dia na casa de outro, e elas não queriam isso para a vida delas. E elas vão até Moisés, e Moisés libera, fala com Deus, e Deus libera a vitória delas. Voltando para Zelofeade, eu gostaria de falar sobre esse homem também. Esse homem fez toda a diferença nessa família. Esse homem foi um pai exemplar, um pai que ele acreditava que as filhas dele iriam tomar posse. Mas, irmã, como você sabe disso? Pelos nomes que ele colocou nela. Os nomes que foram colocados foram nomes proféticos, foram nomes extraordinários, foram nomes que determinariam o futuro daquelas mulheres. Mas como assim? Eu vou falar cada significado e você vai entender melhor o que eu quero dizer. Amém? A primeira filha se chamava Macla. O nome da primeira filha se chamava Macla, que significa confiança. Quando nasce aquela menina, o pai olha e vê que não é um menino, mas o pai fala, não, eu vou colocar o nome dela de Macla. Macla significa o quê? Confiança, confiança. Ele estava dizendo, ela terá confiança. E falando em confiança, eu me lembro do Salmo 125, que diz, os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião que não se abala. E de repente nasce a segunda filha, e o nome da segunda filha se chama Noa. E sabe o que significa Noa? Significa aquela que não se detém.
aquela mulher que não se dá por vencida. Será que você é uma dessas mulheres que não se dá por vencida diante da situação que tem se apresentado, que tem entrado por dentro da tua casa, por porta dentro, e tem se apresentado diante de você todos os dias, mas você se levanta e diz: eu não me dou por vencida. Aleluia! Aleluia, que você, aleluia, seja uma Noa, que você não se detenha, não se dê por vencida. Ela estava dizendo: eu não me darei por vencida diante das situações adversas. Toda vez que o pai dela chamava Noa, ele estava dizendo: ela não vai se dar por vencida. E passa algum tempo, nasce a terceira filha. O nome da terceira filha se chama Ogla. Ogla significa aquela que não anda com os pés amarrados. Aleluia, não dá para andar com os pés amarrados na presença do Senhor. Os teus pés têm que estar livres. Não deixe os teus pés amarrados pelas situações adversas que entrou dentro da tua casa, que fez parte até da tua história de vida. Não deixe essas situações amarrarem os teus pés, mas ande com os pés soltos, aleluia, porque com os pés soltos você alcançará lugares altos na presença de Deus. Então toda vez que ele falava Ogla, ele estava dizendo: ela não andará com os pés amarrados, ela irá conquistar. Olha que pai extraordinário, olha que homem de Deus, aleluia. Ele tinha tudo para murmurar, porque era o sonho de todo homem naquela época ter um filho homem para que desse continuidade à família. Mas ele não se entristece, ele não murmura, ele acredita que aquelas filhas irão conquistar a terra prometida. Nasce a quarta filha se chama Milca. Milca, o que significa Milca? Milca significa aquela que tem autoridade. Aleluia, aleluia. Você tem a autoridade de Deus. O Senhor te chamou, Ele te deu autoridade. Você já tem autoridade. Talvez você não esteja exercendo essa autoridade, mas o Senhor já te deu autoridade. Aleluia. Debaixo dessa autoridade, aleluia, que o Senhor te deu, comece a profetizar na tua casa, na tua família. Comece a profetizar na vida dos teus filhos a vitória da parte do Senhor. Aleluia, não olhe para a circunstância, olhe para o tamanho do teu Deus e comece a profetizar debaixo da autoridade que Deus já te deu. Toma posse da autoridade nesse dia, aleluia. Começa a profetizar, começa a marchar, aleluia, e começa a profetizar as bênçãos sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre o seu ministério, sobre a sua família. Aleluia. Então todas as vezes que ele falava Milca, ele está dizendo, ela tem autoridade. E a autoridade, ela é inversa de autoritária, tá? Ela é a mulher que sabe, tem autoridade, mas não é autoritária. Uma palavra não tem nada a ver com a outra. Ela tem autoridade, mas ela não é autoritária, é algo diferente. Não seja autoritária, mas tenha autoridade da parte de Deus. Aleluia. E a quinta filha se chama o quê? Tirza. Tirza. O que significa Tirza? Significa deleite, delícia da vida, prazer de Deus. Todas as vezes que ele chamava Tirza, ele estava dizendo, Deus terá prazer na tua vida. Você é delícia de Deus, você é deleite do Senhor. Aleluia. E que o Senhor ele venha ter prazer na tua vida. Que o Senhor venha ter prazer, que você venha ser a delícia do Senhor. Nós somos a noiva de Cristo. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Que o Senhor ele venha ter prazer na nossa vida. Aleluia. Eu fico maravilhada com esse pai, porque cada nome determinou o futuro dessas mulheres. Cada nome que ele dava, ele estava dizendo, elas chegarão longe, elas irão conquistar. Ainda que eu não esteja mais nessa terra, mas as minhas filhas irão conquistar. Aleluia, a confiança dele estava em Deus, estava na promessa que o povo herdaria aquela terra. E a herança dele, que eram as filhas, herdariam aquela terra que o Senhor já tinha dado aquela terra. O Senhor já havia feito a promessa e aquela terra já tinha sido dada ao povo. Faltava o povo tomar posse daquela
daquelas terras. O Senhor, na verdade, Ele já te deu a tua vitória. Às vezes a gente ouve alguém dizendo que o Senhor está preparando, mas na realidade está tudo preparado. Está tudo preparado. Deus, Ele já preparou, tem tudo preparado. Ele está te preparando para que você tome posse da tua vitória. Aleluia. Você tem que ser aquela que confia no Senhor. Você tem que ser aquela que a sua confiança está no Senhor. Que você olha para a adversidade, a situação adversa, mas você olha para o alto e diz: Deus, a minha confiança está em Ti. Você tem que ser aquela que não se detém, que não fica parada esperando as coisas acontecerem, mas você tem que ser aquela que vá à frente. A gente costuma dizer, né, que corre atrás. Não, você tem que correr à frente. Você tem que correr à frente, você tem que estar à frente da adversidade, você tem que estar com a tua fé alicerçada em Deus. Aleluia! Você tem que ser aquela que não deixa os seus pés de maneira nenhuma ser amarrado. Tudo que o adversário quer é amarrar os nossos pés, é atar os nossos pés. Sabe, lembrando de amarrar, de estar com os pés atados, me traz a memória o Espírito Santo, ele me traz a memória de que quando ele ressuscitou Lázaro, ele disse: Lázaro, vem para fora, Lázaro. E disse que Lázaro vem para fora, mas Lázaro estava todo envolto, enfaixado, estava com os pés amarrados, com os seus corpos amarrados, e ele vem para fora todo amarrado. Porque debaixo daquela autoridade, daquela voz de Deus, daquela ordem de Deus, dando ordem para um defunto de 4 dias se levantar e andar, diz a Bíblia que tudo obedece à voz de Deus, e ele obedece, mas ele vem com dificuldade. Mas quando chega do lado de fora, o que o Senhor fala? Desata ele, desamarra ele. Deus ressuscitou, ele ressuscitou. Ele vem ressuscitado, mas ele teria que ser desamarrado, desatado, ele não poderia se locomover com aquelas faixas. Deus estava dizendo: deixa ele livre, porque ele vai chegar a lugares altos. Aleluia, ele vai andar livremente. Então tudo que o Senhor quer é que você venha andar livremente. Tudo aquilo que está atando a tua vida, a tua mente, a tua alma, o teu coração, a tua visão, nesse dia que venha ser desatado. Que venha cair por terra toda a atadura, tudo que atrapalha, tudo que te limita a chegar aonde você tem que chegar. Em nome de Jesus, que caia por terra nesse dia. Eu creio, pelo poder do Senhor, pela ação do Espírito Santo, que o Senhor ele já está agindo na tua vida no dia de hoje. E nada irá te deter, nada irá atrapalhar você tomar posse daquilo que o Senhor já tem preparado para a sua vida. Aleluia! O Senhor te dá autoridade. Exerça autoridade. Aleluia! 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 Tenha autoridade da parte do Senhor. Vai orar com confiança. Exerça autoridade sobre a vida do teu filho. Exerça autoridade sobre a vida da tua filha, sobre a sua família. Exerça autoridade da parte do Senhor. Você é boca de Deus na tua casa. Aleluia. Você é boca de Deus. O Senhor quer usar você na tua casa. O Senhor quer usar você na tua igreja, no teu bairro. O Senhor quer, aleluia, que você exerça essa autoridade. Amém? Aleluia. Irmão, quem quiser participar da oração, pode participar, mas quem não quiser, já pode desligar aí, amém? Vou fazer uma oração muito rápida, aleluia. Senhor Deus e eterno Pai, Senhor, neste momento, ó Deus, estamos diante da Tua presença, Senhor amado, Deus querido, elevando a minha voz ao trono da graça, Pai querido, Pai eterno, neste momento, ó Deus, eu elevo a Ti, Pai, todas as pessoas, Deus, que está ao alcance da minha voz, que ouvir essa mensagem, que o Teu Espírito Santo fale melhor em cada coração. Mas Deus eterno, nesse dia, se tem alguma coisa, Deus querido, que se apresentou e tem trago tristeza, tem trago preocupação, tem trago, Senhor amado, até Deus um desespero para essa pessoa, Deus começa a agir nesse dia, comece, Senhor amado, a desatar tudo aquilo que está amarrando, tudo aquilo que está prendendo. Deus, quantas vezes
vezes o Senhor já deu a vitória, mas tem alguma coisa prendendo, tem alguma coisa impedindo, mas que nesse dia todo impedimento, toda barreira, tudo aquilo que tem se apresentado, todo intruso, todo inimigo da nossa alma que tem se apresentado e retido a vitória, Senhor, que caia por terra agora, que o céu se abra, que o céu se manifeste com a tua glória e que nessa casa, que nessa vida chegue a vitória, em nome de Jesus. Amém.